Agora nós vamos falar um pouco se existem nessas questões agora das mortes coletivas, né? Isso tem acontecido muito, são mortes em desastres aéreos, atualmente terremotos, vários fenômenos da natureza que morrem uma quantidade enorme de pessoas, e nós estamos vendo também através do vírus, né, que tem matado milhares e milhares de pessoas ao redor do planeta, em que as pessoas têm muita curiosidade a respeito disso, né? Então eu gostaria de saber qual o sentido dessas mortes, né? Se já estavam programadas e o que elas têm em comum, essas pessoas, para morrerem todas juntas. Bem, meus irmãos, então o questionamento quanto aos desencarnes em massa e em acidentes aéreos, muitas vezes, ou em pandemias, como que nós estamos vivendo hoje, existem os chamados karmas coletivos, pessoas que praticaram as mesmas dificuldades, as mesmas atrocidades. Um exemplo, a Boate Kiss, pessoas que fizeram mal aos outros a desencarnar em câmaras de gás. Essas pessoas que desencarnaram nessa situação, justamente estavam resgatando um débito do passado, porque elas usaram esse meio para fazer outras pessoas desencarnarem. Então elas criaram um karma para o seu espírito. Então elas voltados novamente ao corpo físico, vão passar pela mesma dificuldade que fizeram os outros passarem, para sentir como é difícil, quantas dificuldades, quanto sofrimento, quanta dor passaram para o seu semelhante. Então nós, que somos espíritas, nós temos a compreensão da espiritualidade maior, porque nós sabemos que estamos presos a um corpo físico, mas somos espíritos. Nós estamos numa viagem muito grande nesse universo que Deus criou, estamos evoluindo. E o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e é um planeta que vai passar para um planeta de regeneração. Então ficarão aqui espíritos já mais evoluídos para que o planeta possa se modificar a sua sociedade. Então, vindo nascer espíritos mais evoluídos, o planeta vai se transformar. E essas pessoas relativas aos karmas coletivos, muitos vão desencarnar e vão ir para planos de luz, que já venceram a sua dificuldade, já venceram a sua etapa, e outros vão ficar presos às dificuldades do ódio, da intolerância, da incompreensão em Deus, porque não aceitam aquela aprovação. Então, conforme a evolução de cada espírito, ele vai aceitar ou não aquela aprovação. Porque todos nós viemos aqui para resgatar. Todos erramos no passado, porque passamos em outras existências, sem termos a compreensão necessária, muitas vezes, daquilo que estamos fazendo. Então, quando encontramos esta consciência nova, nós queremos resgatar aquele débito. É como aquele que tem uma dívida num banco e não quer pagar porque não tem dinheiro, mas quando ele volta e ele consegue ter já um poder monetário, ele quer resgatar aquela dívida. E assim somos nós. Voltamos no outro corpo, já com uma consciência nova, e vamos trabalhar para resgatar aqueles débitos do passado, para que o nosso espírito se liberte daquelas dificuldades e se torne um ser evoluído, um ser merecedor de um plano de vida, de um plano de luz, de evolução. Nós vamos uma outra pergunta para a nossa irmã Vilma, né? No caso das mortes coletivas, né? Como as pessoas são escolhidas? No caso de um desastre aéreo, né? Existe fatalidade? Uma pessoa entrar ali aleatoriamente sem que aquilo fosse para ela? Existe fatalidade, irmã Vilma, nessas mortes? Respondendo à nossa irmã Ana Maria, eu lembrei-me de uma história que há muito tempo, num livro que eu li. Essa história era um espírito de luz que comandava uma grande instituição aqui perto da Terra. E ele já fazia 500 anos que ele estava trabalhando ali, era já um espírito de certa hierarquia, mas ele sempre trabalhava ali onde era levado aqueles espíritos que se suicidavam, aqueles espíritos perturbados e doentes. Então o trabalho dele era um trabalho muito pesado. E ele muitas vezes se sentia triste, amargurado, porque os outros companheiros deles eram promovidos, iam para o espaço, para lugares melhores, e ele sempre ali. Aí um dia, cansado de sentir aquilo, ele foi procurar um superior dele e perguntou por que 500 anos haviam passado e ele estava ali trabalhando naquele trabalho tão pesado, sem nunca poder tirar férias, nem ir para um outro plano. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o espírito de luz, que é o qual ele foi se perguntar, disse a ele que ele havia
matado, participado de guerrilhas, de guerra, e ele havia matado muitas pessoas e tinha feito muito fogaréu, muita coisa, e as pessoas morriam queimadas. E ele então ficou muito triste, e por isso ele não era promovido. Aí perguntou como ele poderia ser promovido. A tua promoção se daria se tu voltasse à Terra reencarnado, e nós ia te dar 25 anos para tu viver na Terra, e tu ia morrer numa morte num avião, aonde o avião ia cair e tu ia morrer carbonizado. Teu corpo ia ficar carbonizado. É a única forma de tu resgatar. E quem iria comigo? As pessoas que te ajudaram. São muitos, vocês eram muitas pessoas que tinham envolvimento com aquela guerra. E aí ele perguntou quantos seriam. Seriam mais ou menos umas 80 pessoas, todos morreriam juntos, porque todos cometeram o mesmo erro. Tu está pronto, preparado para resgatar esse fardo tão pesado para tu poder evoluir? Ele disse que sim. E aí ele voltou para a Terra e ele reencarnou e ele ajudou muita gente, fez muita coisa boa, até o dia em que ele fez a viagem e com todos aqueles companheiros o avião caiu e todos ficaram carbonizados. A respeito como a gente, como falou a irmã Inês, da gente ajudar. Eu mesmo, com a morte da minha filha, eu fiquei muito traumatizada. Fiquei muito triste. E aí comecei a pedir para o mundo espiritual para me encontrar com ela, porque ela era deficiente, dependente tanto da gente. E eu me preocupava que ela era tão agarrada comigo, tudo que ela fazia, ela me perguntava se estava certo, era demais agarrada comigo. E eu então pedi muito para os espíritos para eu ver como é que ela estava. Aí eu tive um sonho com ela, e esse sonho fez com que eu me conformasse e aceitasse que mais algum tempo nós estaremos juntas. Quero dizer aos irmãos, muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Agora nós voltamos para a nossa irmã Verônica para complementar a respeito disso das mortes, né, violentas. Verônica, qual é o proveito para o espírito das mortes violentas que geram tanto sofrimento antes de morrer? Às vezes a pessoa morre num desastre de automóvel, um desastre aéreo, ou às vezes também passa semanas e semanas sofrendo para morrer num hospital, como é o caso que nós temos visto do Covid. Isso é um castigo de Deus? Qual é o aproveitamento disso para o espírito? Então vamos começar analisando a última parte da pergunta. Será um castigo de Deus? Nós temos que tomar consciência que Deus nunca vai nos castigar. Essa ideia de um Deus punitivo, um Deus severo, essa ideia foi construída ao longo de milênios, de séculos, por religiões que tinham interesse de controle social, de domínio da população. E nós guardamos nos arquétipos da nossa consciência essas ideias, essa ideia equivocada de Deus punitivo. Deus, nós temos que nos lembrar dele como Jesus nos ensinou, como um pai amoroso. Então ele nunca vai nos castigar, mas ele quer que nós aprendamos. Então, qual é a importância, o significado de uma morte violenta? Aí nós temos que nos lembrar novamente, nós estamos sujeitos a leis, às leis divinas. Elas são justas, mas inexoráveis. Então, tudo que nós fazemos, os nossos atos, eles trazem consequências. E nós somos responsáveis por essas consequências. Então, se a pessoa sofre uma morte violenta, duas circunstâncias podem ter acontecido aí.
ou por um desajuste, desequilíbrio, equívoco dessa existência, por exemplo, se a pessoa se liga à criminalidade, a tráfico de drogas, ela está sujeita a uma morte violenta e não precisaria estar na sua programação espiritual. Ela optou por isso, foi uma escolha. Mas se é uma pessoa que está levando a sua vida normal, estudando, trabalhando e acaba sofrendo o impacto de uma morte violenta, nós vamos encontrar a resposta no passado dessa pessoa. Um passado delituoso e equivocado, que agora ela vai encontrar um reajuste de contas. E eu lembro de uma história que abalou a população brasileira, um crime muito violento que aconteceu alguns anos atrás e foi amplamente divulgado pela mídia televisiva, que foi quando uma mãe, ela sofreu um assalto e os assaltantes roubaram o carro e ela não conseguiu tirar a criança que estava presa na poltrona do carro, a poltrona de trás do carro. E os assaltantes saíram correndo e a criança foi arrastada por metros, sabe? Para surpresa e estarrecimento da população que viu horrorizada aquele crime sendo cometido. Anos depois, a família recebeu uma carta psicografada, onde esse espírito volta e nos relata, e relata para os pais, para trazer um conforto àquela família, que não chorassem, que não sofressem, porque ele estava feliz, porque finalmente ele tinha concluído um débito que ele tinha com um passado muito delituoso, onde ele foi um guerreiro no exército de Aníbal. E eles eram muito ferozes, muito violentos, quando eles dominavam as cidades, eles dominavam o povo, eles praticavam atos terríveis, semelhantes a que essa criança sofreu, de pegar as pessoas e arrastá-las com um cavalo, esfolando o corpo dessas pessoas. E agora ele estava resgatando. Então nós temos que nos lembrar que não existem vítimas inocentes, mas sim oportunidades de resgate, oportunidades de reajuste com a nossa própria consciência. Muito bem, irmã Verônica, já entrou um pouquinho na próxima pergunta, que vai ser direcionada para a nossa irmã Inês. Qual a utilidade da morte de um recém-nascido, se ele não teve oportunidade de fazer o bem nem o mal? Seria um castigo para os pais, irmã Inês? Bom, lembrando, ouvindo o caso que a Verônica estava contando, eu lembrei que uma coisa que chamou muita atenção de todo mundo também, da população em geral que acompanhou todo esse crime hediondo, é que a mãe perdoou esse algoz, né? E ela perdoou porque ela encontrou um lenitivo para toda a dor que ela estava sentindo. Ela encontrou esse lenitivo através da carta que o filho mandou do plano espiritual para ela, para que ela entendesse toda aquela situação. Bom, quanto aos recém-nascidos, dependendo do período que esse recém-nascido fica vivo, e aí eu gostaria de colocar que eu passei por essa situação, meu primeiro filho desencarnou recém-nascido, e na época eu tive muita dificuldade de entender tudo isso, porque a dor de uma mãe é sempre uma dor muito difícil de controlar, de entender, enfim, de racionalizar, né? Mas de qualquer forma, eu quero dizer que normalmente quando um recém-nascido desencarna, sim, tem muito a ver com os pais, uma expiação, uma necessidade que os pais estão passando. Esse pequeno, breve período em que esse corpo é animado pelo espírito, também ajuda esse espírito, se por algum motivo ele precisou passar por aquilo ali, porque em outra encarnação ele pode ter não cumprido com todo o seu tempo de vida necessário por algum motivo. E aí eu quero lembrar uma coisa muito importante, bem presente na nossa atualidade. A gente fala em suicídio, mas a gente esquece muitas vezes que nós praticamos suicídio e não damos esse nome. Quando nós não cuidamos, não gostamos do nosso corpo e não cuidamos bem dele, quando nós sofremos com o uso de substâncias químicas indevidas, quando nós usamos, por exemplo, o tabaco, o álcool, quando nós fazemos tantas agressões
ao nosso corpo, nós também estamos praticando de uma forma mais lenta o suicídio. E isso vai afetar, sim, esse tempo que foi planejado para a nossa caminhada aqui na Terra. Então, muitas vezes, dependendo da severidade do que nós estamos praticando, pode ocorrer, sim, de nós precisarmos voltar num breve período depois.